Meus amigos do YouTube, meus amigos que são inscritos no meu canal, eu vou dar continuidade aqui, falando do tema que eu estou atualmente falando mais sobre Testemunhas de Jeová. Essa religião bastante conhecida, mas que tem umas questões doutrinárias muito mal interpretadas, tá? Eu fiquei de falar hoje sobre o Espírito Santo, o que é, né? Como é que é o Espírito Santo TJ, né? A Igreja Católica acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. Os evangélicos acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Os testemunhos de Jeová afirmam que não é uma pessoa, que é a força ativa de Deus. Não é o poder de Deus, sabe? É diferente, não é o poder de Deus, é a força ativa de Deus. Só eles para interpretarem isso, né? Dessa maneira. É porque eles dizem que o Espírito Santo ele nunca aparece em forma de gente. Eles afirmam isso. Não pode ser uma pessoa porque nunca aparece na Bíblia como pessoa. Quando eles dizem que a força ativa do Espírito Santo baixou em Jesus Cristo em forma de pomba, né? Que pessoas lá em Pentecostes ficaram cheias do Espírito Santo, né? Quando Estevão olhou para o céu e viu só o Pai e o Filho, né? Não viu o Espírito Santo, então eles dizem que é a força ativa, né? Então vamos lá. Olhem como eles dizem como é o Espírito Santo. Existe outra força invisível, mas essencial para a nossa orientação. Que força é essa? Eles mesmos respondem. É a mencionada nos primeiros versículos da Bíblia. Falando sobre o que Jeová realizou há incontáveis eras, Gênesis diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ao fazer isso, ele acionou uma força poderosa, pois o relato da criação acrescenta. Olha só. A força ativa de Deus movia-se. Aí eles colocam Gênesis 1, verso 1, 2. Aí eles dizem: o que estava em ação? Espírito Santo. A força dinâmica por trás da criação. Devemos a nossa existência ao fato de Jeová ter usado esse espírito para produzir todas as suas obras. Isso está na Sentinela de 15 de dezembro de 2011, página 13 a 17. Aí vamos lá, né? Eles dizem que foi Jeová acionou na época da criação essa força poderosa, essa força dinâmica chamada força ativa. Aí depois eles dizem Espírito Santo. O Espírito Santo, na tradução do Novo Mundo, já é com letra minúscula, viu? Que eles acreditam que é um poder, eles não colocam, que não é uma pessoa, eles não colocam o Espírito Santo com letra maiúscula, né? É com letra minúscula. Então vamos lá, em pessoal mesmo, né? Em Atos 13, capítulo 2, na tradução do Novo Mundo, da Bíblia deles diz assim: enquanto ministravam a Jeová e jejuavam, o Espírito Santo disse: dentre todas as pessoas, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu chamei. Estranho, né? O Espírito Santo diz. Aí os testemunhos de Jeová vão dizer assim: não, quando o Espírito Santo diz nesse texto aí, é através de uma pessoa, né? Alguma pessoa, ele usou uma pessoa para falar. Não foi o Espírito Santo que ele incorporou numa pessoa e falou através de uma pessoa. Pode um negócio desse? Vamos lá. Beleza, então. Foi através de uma pessoa que o Espírito Santo diz, né?
Em Atos capítulo 15, versículo 28, na tradução do Novo Mundo, diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não vos acrescentar nenhum fardo adicional, exceto as seguintes coisas necessárias. Vejam só. Pois pareceu bem ao Espírito Santo. Né? Agora, e aí? Como é que pode? Uma força ativa se sentir bem. Uma força ativa se sentir bem. Né? Eles dizem que é o próprio Jeová isso aqui. Que é o próprio Jeová se sentindo bem através da força ativa. Pode um negócio desse? Eles, até nessa parte aqui, algumas interpretações bíblicas deles dizem que o Espírito Santo diz, mas é Jeová ali falando. Através da força ativa. Pode um negócio desse? Então, vamos lá. A Bíblia cita que o Espírito Santo disse, para Saulo e Barnabé, dentre todas as pessoas, quando eles estavam jejuando, né? O Espírito Santo disse: separai-me, Saulo e Barnabé. E lá em Atos 15, 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo. Está claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, né? Se sentiu bem. Há textos que dizem que ele se entristece. Há textos que fala que ele ordenou. Tá. Aí, como eu estava dizendo, a argumentação usada pela liderança dos Testemunhos de Jeová é que Jeová é a fonte das emoções que estão expressas na força ativa. Olha que interpretação mais linda que eles têm, né? Que esses sentimentos é Jeová, né? É Jeová. Que Jeová é a fonte das emoções que estão expressas na força ativa. Onde é que isso está na Bíblia? Mostra um texto claro dizendo isso aí, né? Um texto bem claro para isso, né? Não venham com malabarismos textuais, comum gastar muito tempo com revistas, livros, para tentar até chegar a dizer isso, né? Mostra na Bíblia. A Bíblia é clara, textos claros dizendo isso. Que a força ativa, né? Que é o centro das emoções é o Jeová. Né? Sentindo essas emoções através da força ativa. Mostra um texto para mim que diga isso, né? Então vamos lá, vamos refletir um pouco aqui. Agora, beleza. Né? Eu já expliquei que esse negócio de força ativa, não ser uma pessoa, já não tem cabimento, né? Então, vamos refletir um pouco, né? Sobre a força ativa. Então, é interessante uma coisa, né? Deus não é onipresente, né? Jeová não é onipresente, né? Os testemunhos de Jeová dizem dele como morando num local fixo, no céu, né? Jeová não é onipresente, mas a força ativa é. Pode um negócio desse? Jeová não é onipresente, mas a força ativa é. Vamos lá, outra coisa. A força ativa não é pessoa, mas Deus sente através dela. Né? A força ativa não é uma pessoa, mas Jeová sente através dela. Né? Outra coisa. Jeová criou todas as coisas através de Jesus. Né? Eles dizem que Jesus foi o mestre de obras. Né? Jeová criou todas as coisas através de Jesus. E a força usada, né, por Jeová e Jesus Cristo era essa força ativa. Né? Tanto Jeová usou a força ativa, como Jesus Cristo também usou a força ativa. Né? Beleza. Então, deixa eu pensar um pouco. Vamos refletir uma coisa. Então, beleza. Jeová é o início de tudo, né? Jeová é o início, nunca teve início. Quer dizer, Jeová não é o início. Jeová nunca teve início. A primeira criação de Jeová Deus, de todo o universo, foi esse anjo, que os testemunhos de Jeová dizem que Jesus Cristo é um anjo, chamado Miguel, que foi, né, criado por Jeová. Então, peraí. Então eu pergunto, a força ativa existe eternamente com Jeová? Né? E aí, como é que fica?
A força ativa existe eternamente com Jeová? A força ativa também nunca teve início, né? A força ativa existe antes de Jesus Cristo ser criado? Ou assim como Miguel, esse arcanjo, né, que é Jesus Cristo, a força ativa também foi criada? E aí, TJ, me respondam essa. Né? A força ativa existe eternamente com Jeová? Né? Nunca teve início a força ativa? Ou ela foi criada igual o arcanjo Miguel? E outra perguntinha. A força ativa também foi um instrumento para criar o arcanjo Miguel? Né? Jeová criou o arcanjo Miguel, Jesus Cristo. Né? E aí? Jeová usou a força ativa para criar Jesus Cristo também? Então, esses tropeços, você sabe? Essas interpretações errôneas da Bíblia leva a vários entendimentos errados, sabe? Leva a várias dúvidas. O testemunho de Jeová, quando ele só vai ver o que está na publicação ali, né? Ele não raciocina. São robôs da torre de vigia. Eles não param para pensar nessas coisas. Tá? A mente é fora da caixa, sabe? Viram robôs. É só o que diz a sentinela, a despertar e as publicações, e o escravo fiel e discreto, pronto. Eles não pensam sobre essas incoerências, essas coisas aqui. Né? Pronto. Quem assistir meu canal, que se for Testemunho de Jeová, pense nisso, pergunte o seu ancião. Vá no Salão do Reino e pergunte ao ancião. Você tem uma resposta para isso? Não vai ter. Ele vai fazer. O que ele vai dizer? Não veja site apóstata. Não veja conteúdo apóstata. Sabe? Não entre em dúvida. É isso, tá? Então eu expliquei para vocês hoje como é que é esse Espírito Santo gracioso dos testemunhos de Jeová, uma força ativa, né? E as perguntinhas que eu deixei agora. Né? Essa força ativa existe com Jeová desde o princípio de tudo? Até antes de Jesus Cristo? E se existe, Jeová usou a força ativa para criar o arcanjo Miguel, que é Jesus Cristo? Me respondam, TJs. Tá? E na minha próxima publicação, eu vou falar da salvação das testemunhas de Jeová. Né? Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a salvação. Né? Ele é o caminho, ele é a vida. Mas nos testemunhos de Jeová não. Sabe? Eu vou mostrar para vocês como é que é a salvação dos testemunhos de Jeová. Não basta só, sabe, fazer a vontade de Jesus Cristo e usar Jesus Cristo como exemplo, nem ter fé nele não. Há vários padrões para ser seguido para se conseguir a salvação. Sabe? Eu vou na próxima publicação falar como é que é a salvação dos testemunhos de Jeová. Até logo, meus amigos. Se inscrevam e deem um like para ajudar o canalzinho. Tá? Obrigado.